Olá, oitavo ano, tudo bem? Voltei com mais uma aula, sendo que hoje essa aula, vai ser agora diferente, porque é um conteúdo novo, não tem mais nada a ver, com aquele conteúdo que nós fizemos na parte de período simples lá na análise sintática. Agora se trata de período composto, perfeito? Então peguem a apostila e vamos acompanhar o período composto. Então vamos lá, vamos dar início aí à nossa aula, que, como eu disse para vocês, trata do período composto. Então prestem bem atenção para a gente poder dar continuidade aí nas outras aulas, tá? Porque a gente vai começar hoje, mas vai terminar nas próximas. Então vamos lá. Período composto é formado por mais do que uma oração. Bem, quando a gente começou a utilizar a análise sintática, lá no início do 7º ano, eu disse para vocês que nós teríamos na análise sintática 2 momentos, o período simples e o período composto, O período simples foi o que nós vimos, até o presente momento, que trata de sujeito, predicado, as transitividades verbal, os complementos verbais, o adjunto nominal, adverbial, aposto, vocativo. Isso é o período simples. O período composto, é uma outra fase, mas fase esta, que em determinados momentos a gente retoma conceitos do período simples. Então, agora, nesse primeiro momento, a gente só vai reconhecer um período composto e as suas divisões, tá bom? Então, vamos lá. A ideia do período composto é aquela que vai ser formada por mais de uma oração. Isso quer dizer que, terá mais de 2 verbos, Ou seja, 2, 3, 4, 5, enfim, só não pode ter um verbo. Ele não pode ter apenas uma oração, ele tem que ter mais. E aí, ela é subdividida nesses 2 tópicos aqui, ó. Período composto e por coordenação e período composto por subordinação, tá? Então, ele é dividido em coordenado e subordinado, tá bom? Então, é isso que a gente vai entender nesse primeiro momento. Dando andamento, a gente vai para o conceito, somente das coordenadas. Conceito este que se desenvolve da seguinte maneira. O período composto por coordenação, ele é constituído apenas de orações independentes, coordenadas entre si. Isso quer dizer que todo período composto por coordenação, que é o que a gente está lidando agora, são períodos na qual você terá orações independentes. Como assim? Se eu tiver 2 verbos na oração, no mesmo período, uma oração, que vai ser composta desse verbo, vai ser independente da segunda. Ou seja, você consegue compreender essas orações separadas. Vamos ver os exemplos. Aqui, ó. Ana estuda, dança e ouve músicas. Eu tenho aqui 3 verbos, ó. Estuda, dança e ouve. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Minha primeira oração é Ana estuda. Essa é a minha primeira oração. Se eu parasse essa oração aí, ou seja, se eu tirasse isso tudo aqui do período e ela fosse somente Ana estuda, você conseguiria compreender essa oração? Sim, conseguiria. Então, ela quer dizer que você não depende das outras, ou seja, você não depende de dança, que é uma outra oração, e ouve música, que é uma outra oração. Então, essas orações que vêm aqui depois dessa, elas são independentes uma das outras. Se eu dissesse Ana estuda dança, você não entenderia também? Eu preciso de ouvir música? Não. Então, o dança e o ouve música são orações apenas que está aí complementando para dar mais informação a esse período, tá bom? Ou seja, são orações, que são independentes. Vamos continuar com o exemplo de baixo. O professor
fez os exercícios e corrigiu a prova. Então, eu tenho fez e corrigiu. 2 verbos. Então, eu tenho 2 orações, tá? A primeira, o professor fez os exercícios. Essa é a minha primeira oração. Ele corrigiu a prova, é minha segunda oração. Luana, eu não estou entendendo como você está dividindo essas orações. Bem, lá no início também, quando a gente aprende frase, oração e período, eu ensino a vocês a fazerem essa divisão. Mas se você não lembra, como você divide oração? Vírgula e conjunção, conectivos, né? Então, ou você corta na vírgula ou você corta na conjunção, né? Nesse caso, o professor fez exercícios e corrigiu a prova, eu destaquei na conjunção e. Ana estuda, vírgula, dança e ouve música, eu destaquei na vírgula e depois eu destaquei na conjunção e, tá bom? Então, você faz essa distinção aí, na vírgula e na conjunção. Então, o professor fez os exercícios, eu não preciso disso aqui, ó. Eu consigo entender a frase, o professor fez os exercícios? Sim, eu consigo. Então, é uma oração independente, perfeito? Eu não dependo da segunda. E corrigiu a prova é apenas um a mais para a informação nesse período, tá bom? Perfeito até aí? Só que eu não acabo aí, não. Eu tenho aqui, né, 2 classificações para o período composto de coordenação, que é assindética e sindética, tá bom? Então, o período composto por coordenação, ele vai ser classificado em coordenação assindética e coordenação sindética. E o que seria isso? Na assindética, vai ser aquela oração que não tem conectivo. Olha ali, ó. As orações se coordenam sem conectivo. Então, não tem conjunção. Então, todas as coordenadas que não tiverem conjunção serão chamadas de assindética. Então, quando aquela frase ali, ó, Ana estuda, tem conjunção? Não. Então, eu vou dizer que ela é uma coordenada assindética. Dança tem conjunção? Também não. Então, ela também é uma coordenada assindética. O professor fez exercícios. Tem conjunção? Também não. Então, ela também será chamada de assindética. Perfeito? Já a sindética é aquela lá que são orações que se coordenam com conectivos, ou seja, tem conectivo. Então, no exemplo ali de cima, e ouve música, que é onde foi que eu cortei, ó, esse e é uma conjunção. Então, portanto, e ouve música, ela é uma sindética. É a de baixo, que eu cortei no e também, ó, o e não é uma conjunção, então, e corrigiu a prova, ela é uma sindética. Então, aonde eu não tenho conjunção, assindética. Onde eu tenho conjunção, sindética. É assim que você vai separar. Mas não esqueçam que você tem que escrever oração coordenada assindética. Oração coordenada sindética, porque é o nome da oração. Então, dando continuidade, vamos entender a subordinada. Não fiquem assustados, porque essa coisa de assindética, sindética, oração coordenada, nós vamos entrar a fundo mesmo na aula de coordenadas, perfeito? Que será a próxima, por sinal, tá? Nesse momento, é mais para vocês saberem diferenciar a coordenada da subordinada. Então, a gente agora vai falar sobre a subordinada. A subordinada tá assim, período composto por subordinação. Uma das orações é sintaticamente dependente da outra, sem a qual o seu sentido fica incompleto. Assim, não podem ser entendidas separadamente. Então, é tudo ao contrário da coordenada, porque a coordenada ela é independente. Você consegue entender uma oração da outra oração, né? Você não precisa de uma oração para entender a outra oração. Isso só ocorre na subordinada. Aqui você precisa da outra oração, sim.
E lá na coordenada, nós temos aquela que é assindética e aquela que é sindética, né? A que tem conjunção da que não tem conjunção. Aqui você não tem isso, você tem chamada de oração principal, perfeito? Você vai ter a oração principal, depois você vai ter a oração subordinada. Vamos ao exemplo. Quero o retorno das aulas. Bem, eu tenho aqui quero e retorno, são os meus verbos. Então, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. A primeira, quero. Bem, se eu apagar isso aqui e a frase, né, a oração fosse quero, você consegue entender? Não, porque eu quero o quê? O que eu quero? Eu quero alguma coisa, perfeito? E aí, alguma coisa que eu quero é o restante da minha oração, o retorno das aulas. Então, essa primeira oração, ela depende da segunda oração para ser entendida, que não acontece lá na coordenada. Então, se uma oração é dependente da outra, né, ela precisa da outra para ter sentido, será de subordinada, tá bom? Vamos olhar a segunda. Quando a pandemia acabar, voltaremos à normalidade. Tenho 2 verbos, perfeito? Acabar e voltar. E eu vou cortar ali na vírgula. Aqui, ó, vou cortar aqui. Se a frase fosse, vamos aproveitar que já tá tudo apagado ali, né? Se a frase fosse, quando a pandemia acabar. Acabar e daí? Ela vai acabar e aí? Vai acontecer o quê? Né? O que vai acontecer? Voltaremos à normalidade. Então, uma oração depende da outra. Então, é isso que vocês precisam compreender neste primeiro momento, tá? Saber o que é um período composto, né? O período composto, o que é? É um período que vai ser formado por mais de uma oração, né? Terá mais de um verbo. E o período composto, ele existem 2, o coordenado e o subordinado. O coordenado é aquele, né, que é independente. Uma oração não depende da outra para ser compreendida. Já a subordinada, ela é dependente. Uma oração depende da outra. Eu não consigo entender as orações separadas, né? Elas precisam estar associadas. Perfeito? Então, partindo disso, vocês vão fazer esses exercícios aí, tá? Da 331 até a 333, realmente para verificar, né, esse momento novo de conceitos. Vamos exercitar, porque na próxima aula eu vou voltar somente com as coordenadas. Então, vocês precisam estar sabendo muito bem distinguir a coordenada da subordinada e também reconhecer um período composto. Perfeito? Lembrando que você precisa ter mais de uma oração, ter mais de um verbo. Então, você precisa também saber reconhecer o verbo. Beleza? Beijos e até a próxima aula.